Mundanismo na Igreja Adventista em relação à música. Qual que é a sua opinião sobre isso? Meu nome é Andreas Miller, eu fui obreiro durante muito tempo dentro da Igreja Adventista, né? Hoje eu permaneço adventista, não sou obreiro mais, né? Hoje estou trabalhando com outras coisas, mas eu sou formado em música, então minha paixão aí em teologia e também na área de música, né? Fui roqueiro antes de entrar para a igreja, né? Toquei aí em vários bares, enfim, então eu tive uma vida ativa nessa área musical, secular e tudo mais, né? Aí vim para a igreja, né? Não abandonei a música, né? Mas esse tema sempre me interessa muito, né? E eu tenho algumas informações legais que podem te ajudar a entender mais essa questão da música, beleza? Então nesse vídeo a gente vai conversar sobre música secular, profana ou sacra, qual que é a diferença, tá? Será que todo tipo de música é apropriada para nós? Será que existe algum tipo de música que não seja secular, tá? A gente vai estudar sobre Caim e Abel, a questão da adoração. A gente vai estudar sobre orientações de música no Antigo e Novo Testamento, sobre o sagrado e profano no Antigo e Novo Testamento e sobre o que é mundano, tá? Então esses temas são bastante debatidos, né? E eu como músico e também amante, né, dessa parte da teologia, fui obreiro, permaneço adventista, né? Então é um assunto muito... Eu sei que tem muita divergência de opiniões, então o que eu queria deixar claro é para que vocês possam se respeitar nos comentários, tá? Porque esse é um tema delicado, né? E eu sei que tem muita gente que pensa diferente, a gente precisa, como cristão, né? Como cristãos que temos o Espírito Santo, né? A Bíblia fala que aquele que tem o Espírito Santo, ele fala com mansidão para aquele que pensa diferente, né? E se ele está errado, ele guia, orienta de forma, né, amorosa. Eu vejo muita gente achando que é o dono da verdade, sendo brutal, né? E eu já fui assim muitas vezes, às vezes ajo assim e eu peço perdão. Então vamos tentar ser cristão nesse debate, tá? Por favor. Então, se você discorda de mim, pode colocar, Andrés, olha, eu discordo de você nesse ponto, né? Não tem problema nenhum, a gente está aqui para um diálogo mesmo, né? Então, esse tipo de vídeo me inspirou. Eu estava conversando com um amigo meu que é músico dentro da igreja, tem algumas posições diferentes de mim, né? E eu acho que vale a pena que eu vou colocar muitas coisas também para discussão, beleza? Então, primeira coisa, Andreas, independente da minha posição, você acha que todo tipo de música é apropriado para o cristão? Eu diria melhor. Será que todo tipo de música é apropriado para o ser humano em si? Então, assim, como adventista, a gente tem, né, a gente preza muito pela saúde física, né? Quem não é adventista sabe, né? A gente tem clínicas, a gente preza por um estilo de vida saudável, né? Eu vou te perguntar, a gente como cristão, a gente entende que se a gente dormir cedo, fizer exercício físico, tomar água, se alimentar bem, pegar luz solar, né? A gente cuidar da nossa saúde, isso vai afetar a nossa vida espiritual, vai fazer bem pra gente, né? Eu te pergunto, alguém que não é cristão, se fizer essas coisas, vai ser beneficiado ou não vai? Claro que vai, né? Inclusive, tem muita gente que nem acredita em Deus e cuida da saúde e é beneficiado com isso. Em relação à música, a mesma coisa, né? Eu já vi, inclusive, vídeos de pessoas que nem são religiosas falando dos efeitos da música. Então, eu não nego que aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente come, né, afete a nossa vida, tá? O ponto é, em que ponto afeta, né? E quais são os tipos de coisas que afetam, tá? Então, assim, isso são pontos que, às vezes, um vai achar que um tipo de música vai afetar mais, outro menos. Será que isso não afeta de forma diferente também? Como, por exemplo, você pega duas pessoas, às vezes o mesmo tipo de alimentação ele interfere de formas diferentes para duas pessoas. Às vezes, para uma, ela pode aquele tipo de alimentação, outra não. Às vezes tem gente que, sei lá, não pode comer couve, né? Tem gente que pode, né? Você entende? Então, assim, a gente vai tratar sobre isso aqui, tá? Então, a primeira questão. A gente precisa entender o que a gente quer dizer quando fala música secular, profana ou sacra, tá? Então, conversando com um amigo, né, ele até comentou, olha, eu não concordo de usar ritmos populares nas músicas cristãs, porque mistura o sagrado com o comum, tá? Então, olha só que interessante, a gente precisa entender o que é comum e o que é sagrado. Comum na Bíblia, secular, não necessariamente é algo pecaminoso, tá? Vocês sabiam disso? Profano é diferente de comum, tá? Então, assim, o que acontece? Por exemplo, você tem algo sagrado. O que é sagrado? É separado. Então, digamos que no templo você tinha ali
um utensílio que era sagrado, ele devia ser usado só no templo com o objetivo da adoração a Deus. Se a pessoa pegasse esse utensílio e comesse um churrasco em casa, ela estava profanando o utensílio. O utensílio em si mesmo, ele é pecado? Não. Tem vários utensílios iguais que poderiam ser usados para comer. Você entende? O comum não é necessariamente pecado, mas ele se profanou quando ele foi retirado do templo e foi usado de forma comum. Tá? Então, por exemplo, vou citar o sábado, a gente como adventista, né? Talvez você não seja, não tem problema. Pode pensar em outra situação, mas é só para exemplificar. Então, o sétimo dia a gente considera como sagrado, certo? Por conta das escrituras, beleza. Ele é separado dos outros 6 dias. Significa que os outros 6 dias são pecado? É errado trabalhar nesses 6 dias? Não, não é. Mas quando eu faço algo comum dentro do que é sagrado, aí eu profanei o que é sagrado. Agora, existe profanação de algo que é comum? Não. Se eu trabalho dentro de um dia comum, né, isso não é profanação, porque é um dia comum. Você entende? Então, em relação à música, o que eu quero dizer se a gente pensar que existe uma música sacra feita para Deus, né, o que é a profanação? É quando a gente usaria algo comum dentro dessa música, né? Então a gente estaria profanando a música dela. Não significa que essa música comum é pecaminosa. Então, por exemplo, digamos que você tem um filho pequeno e está escutando, né, sei lá, uma música, deixa eu pensar aqui, sei lá, pensa aí em alguma música infantil que seja secular, não esteja falando de Deus. Sei lá, a música da Xuxa, sei lá, dos 5 patinhos que foram passear. Né, sei lá, entendeu? Uma música secular, às vezes uma música instrumental, uma música para você limpar a casa e tal. Durante a semana, não necessariamente essa música é pecaminosa, né? Mas às vezes, dentro do ambiente litúrgico, ela perde o sentido, ela não faz muito sentido ali, né? Ou sei lá, dentro do ambiente litúrgico, né, as pessoas estão reunidas para adorar a Deus, aí você senta lá de camiseta, de chinelo, faz um rango ali, você entende? Então, assim, usar aquilo que é sagrado, né, de uma forma comum, desleixada, de qualquer jeito, como que você usaria durante a semana. Mais ou menos isso, tá? Vocês conseguiram? Eu tentei explicar, mas acho que ficou claro. Então, comum não é pecaminoso. Pode ser pecaminoso, mas não necessariamente é pecaminoso, né? Igual o sacerdote, quando ele entrava no templo, ele não podia beber vinho, né? Enfim, dependendo da discussão se era com álcool ou sem álcool, tá? Ele não podia beber para entrar no templo. Mas ele bebia naturalmente. Ele falou, quando entrar no templo não pode, tá? Mas não significa que ele não pudesse usar aquilo para alimentação dele, né? Então tem coisas que você pode usar, mas dentro de um ambiente, vamos dizer assim, sagrado, litúrgico, se você usar, você estaria profanando aquele... Mas a coisa em si não é pecaminosa. Acho que tranquilo em relação a isso, né? Então, em relação à música, vamos aqui. Existem músicas que são seculares, são comuns, que não tem pecado em si mesmo, né? E, às vezes, quando utilizadas, né? Aí é o argumento que muita gente utiliza. Mas se a gente utilizar essa música secular dentro da música litúrgica, da música sagrada, a gente estaria profanando essa música. Ela não seria aceitável para Deus. Então, assim, vamos lá. A gente entra agora no segundo tópico, que é mais profundo, tá? Que é o seguinte. Existe alguma música que não seja secular? E a gente precisa analisar bem isso, tá? Porque quando eu falo assim, isso é música secular, isso é música sagrada. A música sagrada, ela tem elementos que não são seculares? O que vocês acham? Então, assim, é um pouco complicado e eu quero que vocês deixem aqui nos comentários, porque assim, eu vou levantar a questão aqui para vocês pensarem. Quando a gente coloca assim, não, isso é música do mundo, isso é música de Deus. Eu te pergunto, existe alguma música que você conhece que não tenha sido feita por um ser humano? Assim, porque se a gente for colocar dessa forma, é como se fosse uma música que Deus passou do céu direto para o ser humano e uma música que o ser humano criou. A música que o ser humano criou é secular, mundana, e aquilo que Deus passou diretamente para o ser humano é divina, é sagrado. Só que foi assim que aconteceu, né? Então, se a gente for ver todos os instrumentos musicais criados no mundo, foram criados por quem? Por seres humanos, certo? Os ritmos, os acordes, as harmonias, né? Tudo foi criado por ser humano. Aí eu te pergunto, tudo que foi criado pelo ser humano, ele tinha o objetivo de adorar a Deus? Sim ou não?
como que você sabe que, sei lá, um instrumento de sopro lá, um outro instrumento, não foi criado no mundo antigo para adorar uma deusa tal? Você vê que às vezes a gente não tem nem como saber a origem daquele determinado instrumento. Porque tem muita gente que fala assim, olha, não, determinado instrumento pode ou não pode porque aquilo lá foi criado para adorar o diabo, ou foi criado para adorar um deus, então não pode porque ele foi a origem dele. Tá. Mas como que você sabe a origem de todos os instrumentos, por que eles foram criados? Você vai ter que pesquisar um por um, saber a origem exata. Ah, não, esse foi criado para adorar a deusa tal, então esse não pode. Aí esse não foi criado, então pode. Você vê como é complicado? Né? A gente não tem o conhecimento, né, para saber todos os instrumentos, todos os ritmos, todas as harmonias que foram criados por qual objetivo. Né? Então o que acontece? A gente entra aí nesse primeiro problema. Será que alguma música não é secular? Eu desafio vocês a encontrar um tipo de música, né, talvez exista, mas assim, que você, né, a gente consiga identificar que ela não tem nenhum elemento humano. Independente do ser humano, né, mesmo o ser humano criando algo para adorar a Deus, o ser humano é pecaminoso. Né? Então, tudo que a gente cria aqui na Terra é imperfeito, né, e tudo mais. Então, você vê como é complicado a gente colocar, não, isso é música sagrada e isso é música secular. A música secular entrou na música sagrada. Mas a música sagrada, que você acha que é sagrada, no passado, ela aderiu a algo secular. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, de Martinho Lutero. Você tinha um tipo de música diferente, que não usava instrumentos, que era só a voz, né? Porque instrumentos também eram demonizados, porque no passado, né, muitos acreditavam que o instrumento foi o ser humano que criou e tal, para imitar a voz humana, então isso daí é algo mundano, é algo secular, né? Então só podemos cantar, né? Ou não podemos nem ter ritmo, para que a carne não seja movida aqui, né? O ritmo mova a carne, então a gente vai criar um canto que não tem pulso, né? Você vê os cantos gregorianos, são isso, né? Então, esse tipo de visão de uma música completamente afastado de qualquer coisa secular é algo mais católico medieval, né? Que a gente vê em determinado período ali do canto gregoriano e tudo mais, né? Depois, é claro, foi sendo colocado instrumentos, né? Enfim, então esses debates são antigos. O que é música secular? O que pode... Isso daí... Só que na época, de repente, do canto gregoriano, qualquer instrumento seria considerado mundano e secular. Ter pulso, considerado mundano e secular. Mas hoje você canta na tua igreja uma música que você acha que é sacra, que você fala, não, essa música é sacra, essa Deus aprova. Que tem pulso, que tem instrumentos, que tem... Tudo que era reprovado pelas pessoas daquela época. Né? Aí você vai para a Reforma. Martinho Lutero pega canções seculares e populares, talvez, né, a gente pode até mundanas em relação à letra, ele troca, usa os mesmos acordes e ritmos e troca só a letra. E hoje você canta na tua igreja e diz que é música sacra aprovada por Deus, mas algo nesse tempo, de repente colocar ali um outro instrumento, uma outra coisa, aí já passou dos limites. Então você vê como é difícil, né? Como não é simples. Eu estou colocando aqui o debate, vocês podem colocar nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Mas você dizer que uma música é sagrada e outra música, o meio secular está influenciando a música sagrada da igreja. O meio secular sempre influenciou a música, né? Tanto em relação a colocar instrumentos, colocar pulso, entendeu? Então, assim, essa separação que é difícil de você explicar. O que dentro da tua igreja você não tem, né, essa separação? Como é que você sabe que o instrumento que está sendo tocado lá, a origem dele não foi para outro objetivo, entendeu? Então, assim, é muito mais interessante, né? Bom, daí a gente vai entrar aqui em algo em relação à exigência do Antigo e do Novo Testamento em relação à música. Quando a gente vai para o Antigo e Novo Testamento, tá? Eu não vou me aprofundar muito aqui, então de repente vocês, poxa, Andrés, mas você não falou esse texto tal, por que você não... Pode deixar no comentário, a gente faz um outro vídeo, tá? Não vou me estender muito, na verdade esse vídeo vai ficar grande. Então assim, no Antigo e no Novo Testamento, né, você sabe, a gente sabe, né, principalmente no Antigo Testamento, né, a galera veio do Egito, né, e do Egito tinha um monte de práticas pagãs, então Deus orienta eles em relação ao que eles podem comer, a práticas, né, de convívio, enfim, uma série de questões ali de se afastar da idolatria e tudo mais.
E é muito interessante que, em relação à música, você não tem uma ordem em relação à forma da música. Tipo assim, ó, música, a forma correta de tocar música. Então, você não pode usar essa escala, não pode usar esse instrumento, não pode usar esse ritmo. Você não tem isso dentro do texto bíblico, né? Você tem ali sempre músicas direcionadas à adoração, né? A Deus e tudo mais. E existiam outras músicas com outros objetivos, por exemplo, música de guerra. Eles iam pra guerra, eles não iam tocar Vaso Novo, não iam tocar Deus Sabe, Deus Ouve, Deus Vê, Deus é Amor. Não, não. Eles tocavam música de guerra, né? Trombeta, né? É um negócio poderoso porque eles iam pra guerra. Então, as músicas eram diferentes de acordo com o contexto. Era diferente da música do templo, né? Então, você tem elementos diferentes. Então, assim, alguns falam, mas na adoração lá, houve um tempo que Deus reformou eles estavam aprendendo, aí tirou a percussão dentro do texto. A gente pode até fazer um vídeo só sobre isso, mas você veja, o fato do instrumento estar ausente não significa que ele é pecaminoso, entendeu? Significa que naquele ambiente talvez não fosse adequado. E não só, às vezes, um instrumento de percussão não estava incluso, mas outros instrumentos também não estavam inclusos, e não significa que eles são pecaminosos, entendeu? Então, aí estaria extrapolando-se para um achismo, né? Porque o texto não fala, estou tirando porque é pecaminoso, não. Né? E para aquele momento, né? Não significa que em outros não poderiam ser usados. Então, assim, essa é uma discussão, a gente pode falar mais sobre isso, né? Em outros momentos, mas assim, a gente não vê esse tipo de preocupação no Antigo e no Novo Testamento. Significa que Deus não se preocupava, né, em relação a isso? Não, tanto que Deus falava da idolatria, mas era uma preocupação muito mais em relação a onde estava sendo direcionado, né, a adoração. Então a gente vê, por exemplo, às vezes a gente pensa em adoração como forma correta de adorar, né? Eu não estou dizendo que não existem formas adequadas, não estou dizendo isso, né? No Antigo Testamento você tinha formas adequadas, né? Porém, a adoração não está ligada à forma exatamente. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A gente vê os judeus, né, ali, os sacerdotes e tudo mais, em Isaías, fazendo a forma correta das coisas, né, fazendo os sacrifícios, os rituais, né, e tudo mais, e Deus não aprovando eles. Né? Então você vê isso, vocês sacrificam, fazem coisas, e para mim isso daí não vale nada. Né? Até tem aquele texto que fala, não quero sacrifícios, eu quero misericórdia e tudo mais. Então, Deus estava mais preocupado com a motivação deles, a misericórdia, a fé que eles estavam colocando naquilo que eles estavam fazendo do que na forma. Né? Não que a forma não fosse importante, ou seja, eles tinham que sacrificar, eles tinham os rituais, eles tinham o seu valor. Mas se a motivação não estivesse correta, né, você veja que não teria valor. Então, por exemplo, isso daqui é para quem é adventista, tá? Quem não é pode se considerar, mas você vai entender o princípio. Então, por exemplo, Ellen White comenta no livro Grande Conflito que o católico, né, ou o protestante que guarda o domingo, né, que para nós não é o dia certo, né, a forma está errada, mas ela faz de coração, entendendo o que faz para Deus, Deus aceita a adoração da pessoa, né? Isso ela diz no Grande Conflito, tá? E aí você tem o adventista que guarda o sábado, mas não tem a misericórdia, a fé que o católico tem. Então, Deus vai rejeitar, e o católico que está fazendo a forma errada, Deus está aceitando. Significa que a gente não tem que se preocupar com a forma? Não acho que essa é a questão, né? Eu acho que a gente tem que se preocupar com a forma. Mas mais importante que a forma é o que Jesus fala, vocês dão dízimo, né, até do cominho, do hortelã, mas a misericórdia, a fé, né, e outras coisas ali, eles não estavam fazendo. Então, a gente se preocupa às vezes muito como adventista na forma das coisas, por isso que muitas vezes nos chamam de legalistas, né, com certo sentido. Porque quando você foca na forma, ou seja, se eu fizer a forma certa, Deus vai acertar, né? Então, você, às vezes é uma ênfase muito grande na forma, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Mais uma vez, não estou falando que a gente não tem que falar sobre a forma, só estou dizendo que às vezes é desconsiderado. E aí você tem pessoas violentas, pessoas que defendem a forma, mas são extremamente ríspidas, são extremamente agressivas com as outras, e elas estão achando que está certo, que Deus está provando que as outras estão erradas. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Pode ser que, né, não estou dizendo que é certo, tá? Mas pode ser que uma banda
que toque rock gospel, que talvez você desaprove, né? E não estou dizendo que é certo essa forma, mas talvez Deus aprove mais do que a tua música tocada com violão, sacra, entendeu? Porque Deus conhece, né, a motivação de cada um para estar fazendo aquilo. Mais uma vez, não estou dizendo que a gente não tem que discutir forma. Eu já falei no começo do vídeo que eu não acredito que a música é neutra, tá? Eu só estou me referindo, citando, né, tanto a Bíblia quanto Ellen White, outros contextos aqui também, onde Deus mostra que a forma é mais importante. O motivo é mais importante que a forma, né? Citei Isaías, ali Deus rejeitando a forma correta dos judeus e sacerdotes, né? E, enfim, tá? E aí a gente vai para Caim e Abel, que é um texto muito utilizado, né? Para se referir à questão que Deus rejeitou Caim por aquilo que ele ofereceu. Então, parece que está indo na contramão do que a gente está dizendo, né? Então, Deus pediu uma coisa, Caim sabia e foi lá e ofereceu algo diferente. Porém, é muito interessante que, assim, quando a gente vai para o texto bíblico, vocês podem ler aí, vocês não vão encontrar Deus pedindo um tipo de oferta específico, né? Abel, ele cuidava de rebanhos e Caim plantava. Então, Caim, a única coisa que ele tinha para oferecer era realmente coisas plantadas, né? Só que ele fizesse uma troca ali com Abel, talvez, né? Mas, enfim, a gente tem no Antigo Testamento Deus recebendo oferta de manjares, coisas que envolviam frutos da terra, né? Então, eu não acho que o problema ali é em relação ao que ele entregou, tá? Porque o texto não diz isso. Deus pediu tal coisa e Caim desobedeceu. Não fala isso. Diz que partiu deles, eles foram lá, né, para adorar a Deus. E aí você vê que o que acontece é que Deus não se agrada de Caim. Não diz lá, ele entregou algo diferente do que Deus pediu, e daí Deus se desagradou. Não, diz só que Deus não se agrada. Quando a gente vai para Hebreus, a gente vê que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, talvez isso nos dê o sinal de que Caim estava fazendo sem fé. O grande problema, pode ser que realmente, né? Então, vamos dizer que não, Caim realmente desobedeceu, tudo bem, tá? Mas o problema pior é que ele estava fazendo sem fé. Então, se foi desobediência ou não, o problema era a falta de fé. Tanto que você vê que quando Deus desagrada, qual que é a reação de Caim? Se ele tivesse fé, ele ia se arrepender. Ele não se arrependeu, ele se vinga, ele fica com raiva. Então dá pra ver que ele estava oferecendo a Deus por barganha. Então esse é o grande problema. Muitas vezes a gente na igreja está oferecendo a forma certa até para Deus, como objetivo de barganha. Eu estou bem com Deus. Eu escuto como o que é adequado, então eu estou bem com Deus aqui. Você não se importa com o seu próximo, nem visita teus vizinhos, não, né? Mas não, você está fazendo a forma certa. Então, mas você não tem a misericórdia, não tem a fé, não tem o amor ao teu próximo que faz com que você não durma pensando, né, em como ajudar o teu próximo. Você não serve, mas você está fazendo as coisas da forma certa. Então você está aprovado por Deus. Esse tipo de comportamento é um tipo de salvação pelas obras. Sem você perceber, você fala que é salvo pela graça, mas você na prática está se salvando ali pelo que você está fazendo, né? Então isso é muito grave. E eu vejo que é uma tendência dentro de alguns movimentos mais assim, que querem purificar a igreja do mundanismo e tudo mais, né? Que pode acabar tendo. Então, mais uma vez, vamos ser equilibrados. Não significa que a forma não deve ser discutida. Apenas que às vezes a ênfase é muito maior na forma do que propriamente dito na motivação, na fé, entendeu? Tanto é que a preocupação excessiva na forma mostra que realmente não tem tempo para se preocupar com outra coisa, né? Então, ao invés de gastar tempo se preocupando em como o teu vizinho tá, né, em evangelizar, em outras coisas, às vezes está preocupado, está gastando tempo enorme em relação à questão da forma, tá? Então, vamos lá, tá? Então, em relação a Caim e Abel, a gente vê que o grande problema de Caim era a falta de fé. Ele queria se salvar com as suas próprias obras. E a gente viu em Isaías os judeus, mesmo fazendo a forma certa, Deus rejeitando, tá? Então, Caim poderia ter entregue, vamos dizer, o que Deus pediu, né? Deus ia rejeitar da mesma forma. Porque o problema não era o que ele estava entregando a forma. O problema é que ele não tinha fé naquilo que ele estava entregando. Então, a mesma coisa os judeus, né? Então, é a mesma coisa que acontece hoje com a gente. Talvez você está entregando o que é certo, mas sem a motivação correta, certo?
Bom, vamos lá. Eu separei aqui alguns tópicos, né? Então, a gente já falou que a música não é neutra, né? Falamos que existe uma diferença de música secular, profana e sacra. Música secular não necessariamente é pecaminosa. Música profana é quando você usa a música sacra de forma comum, né? Mas a gente viu que ao mesmo tempo é muito difícil da gente separar o que não veio do ambiente secular, tá? Qual que é a origem de todas as coisas. Então, o ser humano pecaminoso cria instrumentos, músicas e tudo mais, né? E não existe uma música que veio do céu e caiu na terra e pronto, agora não pode misturar música secular com música celestial. Não, toda música na terra foi produzida pelo ser humano, é terrestre, né? Então, Deus santifica pelo Espírito quando ela é direcionada a Deus. Não significa, mais uma vez, que a gente vai entrar nesse tópico, tudo é aceitável, etc, né? Que tudo, né? Mas talvez Deus aceite uma música que não é aceitável, vamos dizer assim, para nós, como mais do que alguém que está fazendo a forma certa, né? Enfim, a gente conversou já bastante sobre isso, tá? Então, a dificuldade que a gente tem de encontrar uma música que não tem algum elemento humano pecaminoso ali dentro, tá? E músicas que hoje nós consideramos como sacras, na verdade, tinham muitos elementos seculares, né? Eu falei da Idade Média, lá dos monges que não tinha nem pulso na música, não podia ter instrumentos, e se tivesse para eles era mundano. Então, hoje, para você, o que é sagrado, para eles era totalmente mundano, né? Então, você vê como é complicado. E a gente viu também que na Bíblia você não tem, assim, preocupação em relação a isso, tá? Em relação principalmente no Novo Testamento, você não tem nada sobre esse assunto. Muito bem, agora nós vamos falar um pouco sobre a questão do sagrado e profano no Antigo e no Novo Testamento. O sagrado e profano, essa separação que existe do sagrado, do profano, do secular, enfim, no Antigo Testamento às vezes é muito utilizado como argumento para dizer que a gente precisa separar as coisas e não pode se misturar com o mundo. Então, assim, primeiramente, gente, a gente precisa entender o que é ser mundano, tá? A Bíblia, ela fala, né, em 1 João 2, 15, do verso 15 ao verso 17, diz assim: não ameis o mundo, tá? Você não pode amar o mundo, nem o que no mundo há, certo? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, beleza? Então, assim, o que é mundano? O que é amar o mundo? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Então, assim, mundano não é a forma como as coisas são feitas, mas ela tem a ver com a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, pode ser que você tenha um pastor que está pregando no púlpito, está fazendo tudo certinho, está engravatado, está falando, porém, ele está fazendo isso com vaidade. Isso para Deus é mundano. Você entende? Pode ser que você esteja com uma orquestra sacra, né, tocando, mas os indivíduos não estão consagrados. A forma está correta, entre aspas, né, pra gente. Mas Deus olha e considera, se tem vaidade, ele considera mundano. Você entende? Então, mundano está muito além das aparências para Deus. Você entende? Então, algo, por exemplo, vamos pegar uma banda de rock, que hoje a gente desaprova, né? E a gente tem motivos para isso, tudo bem, né? Não vou discutir em relação a isso. Mas, talvez, ali, Deus considere uma adoração, mesmo que a gente considere a forma errada, entendeu? Porque talvez as pessoas que estão tocando ali, a única forma que elas conhecem de adorar a Deus, elas estão fazendo de todo o coração. Como a Ellen White falou da pessoa que, né, guarda lá o domingo, achando que é o dia certo e tal, e Deus considera e aceita aquela adoração, né? Então, você vê, adoração, isso que eu estou querendo dizer, adoração tem mais a ver com a entrega que a pessoa está fazendo do que com a forma. E hoje, nós como adventistas, muitos e muitos vídeos focam só na forma. Então, a pessoa está tocando piano e voz, então isso é sacro, isso a pessoa está tocando tal coisa, é mundano. Quando a gente vê que na Bíblia mundano não se refere à forma. E mais uma vez, como eu falei, não significa que a forma não é importante, não deve ser discutida. Só estou dizendo que a adoração não tem a ver com isso, tá?
E tem um texto bem interessante também quando chega, né, a mulher samaritana para Jesus e fala: olha, os nossos pais dizem que tem que adorar em Samaria, vocês judeus dizem que tem que adorar em Jerusalém. Qual que é o lugar correto de adorar? Jesus fala: olha, Deus procura aqueles que adorem em espírito e em verdade. Né? Então, ela estava tentando limitar a adoração a um tipo de forma, né? É nesse lugar ou nesse? É dessa forma ou dessa forma? Ela está preocupada com a forma. Né? E Jesus falou: ó, é em espírito e em verdade. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Então, conversando até com esse meu amigo, ele disse o seguinte: Andrés, né, a gente tem que separar o sagrado do profano, como no Antigo Testamento, na vida do cristão, né? E aí a gente entra no último tópico aqui, que é o seguinte: o que é exatamente essa separação? Né? Então, assim, no Antigo Testamento, o que acontecia? Os povos não deveriam se misturar com as culturas pagãs, certo? Então, Deus deu a lei de Moisés como com o objetivo de muro de proteção. Paulo vai dizer sobre isso, né? A lei foi criada como um muro para proteger, para separar realmente, né? Para abençoar, né, o povo de Israel, mas também para separar ele dos pagãos. Então, essa questão da separação era muito presente. Ou seja, eles não podiam comer determinados alimentos, justamente porque eles não poderiam comer na mesa de um pagão, eles tinham que se separar. Por exemplo, você vê, Deus fala assim: você não pode misturar algodão com linho, por exemplo. Não pode misturar duas peças de roupa diferentes, senão você está pecando. Você fala: nossa, mas que pecado tem misturar duas peças de roupa diferentes? Por quê? Justamente porque não era para eles aprenderem, era uma forma didática de dizer: vocês não devem se misturar com os outros povos. Ou, por exemplo, você tem um terreno que você planta trigo, você não pode plantar cevada junto misturado. Você tem um terreno para trigo, outro para cevada. Mas por que isso é pecado? Não, Deus só queria dizer: vocês não podem se misturar. Então existiam diversas leis que acabavam atrapalhando a conexão de Israel com os outros povos. Então, o evangelismo era de forma centrípeta, né? Que é de fora para dentro. Ou seja, eles deveriam ser um povo bem-sucedido para que as outras nações se aproximassem e fossem alcançadas. Eles não deveriam sair para evangelizar, mas eles deveriam ser uma bênção e os povos se aproximarem deles. Né? Então, a lei, se alguém quisesse ser judeu, daí teria que cumprir a lei mosaica, se circuncidar, fazer os rituais e tudo mais, para ser um judeu, participar da aliança. Né? Ele não poderia entrar na aliança antes de ser judeu, se circuncidar, fazer os rituais e tudo mais. Né? Então, essa era a forma como era feita no Antigo Testamento. Tá? No Novo Testamento, o que acontece? Né? A gente vê em Atos que pagãos, gentios, né, enfim, que aceitaram a Cristo, né, eles ainda não guardavam a lei de Moisés, mas eles recebem o Espírito antes de guardar a lei de Moisés. E aí entra num problema, porque parte da igreja achava: não, eles têm que se tornar judeus para fazer parte da aliança, porque era assim no passado. Então ele se torna, guarda a lei mosaica e se torna parte da aliança. Mas aí Pedro fala: pois era assim, mas o Espírito Santo foi derramado sobre eles, sobre os gentios. E Deus aceitou eles, mesmo antes deles guardarem a lei mosaica. Então, eles vão entender que não era mais necessário a guarda da lei mosaica para alguém fazer parte da aliança. Então, nem eu, nem você provavelmente somos circuncidados, né? A nossa roupa, a gente não mistura algodão com tua jaqueta de couro, sei lá. A gente não usa mais isso. Nós somos gentios, né? E nós somos aceitos, fazemos parte da igreja. Certo? Então, essa foi a grande discussão que houve. Então, por isso que Paulo vai falar que Cristo derrubou a lei em forma de ordenanças, que era a lei mosaica, né? Ou seja, que era um muro de separação. E daí Paulo fala: e agora, judeus e gentios são um só povo. Então, a lei que separava, agora foi derrubada e eles, né, podem fazer parte da aliança, os gentios, sem guardar a lei mosaica. Né? Então, a fé em Cristo é suficiente para eles fazerem parte da aliança. Enfim, então o que acontece? A gente não pode usar esse argumento da separação dos pagãos para dizer que não, a gente não... esse argumento ele é muito sensível para dizer que não, então a gente, né, não pode ter nada de música secular na música sacra porque a gente tem que se separar, né, ali dos gentios e tudo mais, porque eles são contaminados, nós somos puros e etc, né?
Então você vê, é um pouco complicado, né? Quando a gente vai para a Nova Aliança, a gente percebe que Cristo fala, se misturem com os outros povos. É o contrário do Antigo Testamento, que é fiquem onde vocês estão e não se misturem. Ele fala, se misturem, né? Então, enfim, então são uma série de detalhes aqui que a gente tem que considerar. Bom, aí vocês devem achar, Andrés, então você acha que tudo é permitido? Olha, sinceramente, eu acredito que não. E a questão não é nem o que é permitido, o que é benéfico, vamos dizer assim, para cristãos. Eu diria para pessoas em geral, né? Eu acho que existem, não é que eu acho, né? Eu sei que existem músicas que afetam as pessoas de formas diferentes, né? Então, assim, é aí que a gente tem que ter o bom senso e pedir para o Espírito Santo para que a gente consiga perceber esse tipo de coisa, né? Então, assim, poxa, se você é um cristão, né? Você vai escutar uma música, né? Vamos dizer, que fale sobre coisas promíscuas, né? Que não tem a ver com... É uma coisa de você estar em desarmonia com aquilo, né? Ou, sei lá, vou escutar um rock pesadão que fala sobre uma coisa que tá desonrando a Deus, tá... Enfim. Então, é claro que você tem que ter esse bom senso, né? De saber, poxa, eu estou escutando isso, ou eu estou escutando até música instrumental, mas é um ritmo que me leva... Então, nesse ponto, eu queria finalizar com algo que está escrito em Hebreus, que diz assim, ó, que o Espírito Santo, né, vai colocar a lei de Deus no coração do convertido e ninguém precisará ensinar ele como adorar a Deus. Ou seja, está falando aqui que não é o pastor da igreja, não é o irmão, é o Espírito Santo, né, que vai colocar e vai mostrar, né. Então, assim, o problema não é a forma, aquilo. O problema é que a gente está sem o Espírito Santo, né? A gente tem muito pouco do Espírito Santo e a gente pensa assim, vamos arrumar a forma e aí o Espírito Santo vai tomar posse de nós. Na verdade é o contrário. A gente deveria se apossar antes do Espírito Santo para tomar as nossas decisões. Então, ao termos mais comunhão com Deus, amarmos mais o próximo, essas coisas vão ficar mais claras para nós, porque isso é um discernimento espiritual, né? Tem coisas que são discernidas espiritualmente. Então a gente vai perceber espiritualmente, poxa, esse tipo de música, poxa, não tá me fazendo bem espiritualmente, poxa, tá me levando para mais longe de Deus, esse tipo de filme, esse tipo de coisa, entendeu? Só que pra gente ter esse discernimento, a gente precisa ter o Espírito. E para ter o Espírito a gente tem que buscar em oração, em leitura da palavra, em colocar em prática. Ou seja, eu preciso, antes de ficar me preocupando com a música, que não é debatida no Novo Testamento, é uma coisa totalmente irrelevante assim, em relação à forma, simplesmente não é discutido. Se não é discutido, né? Será que é tão importante para Deus, né? Toda essa discussão? Mas ele enfatiza muito em relação ao serviço ao próximo, à evangelização, né? Então, quando a gente está com esse espírito, né, de evangelização, de serviço ao próximo, naturalmente essa questão ela fica mais clara para nós. E eu vou te dizer, eu conheço muitas pessoas cheias do Espírito Santo, né, sabe, que às vezes olham uma música que para alguns não é apropriada e elas não conseguem, né, assim, ver o problema que tem para uma pessoa que às vezes nem tem tantos, né, nem às vezes é só uma pessoa crítica lá e tal, né, mas que você vai ver na prática, às vezes ela nem serve o próximo, né, como deveria. E essa pessoa crítica que, né, aponta o dedo para todo mundo, né, mas lhe falta misericórdia, amor, fé, para ela é um problema, né? Talvez é como a situação da Idade Média, né? Talvez para alguns monges lá, né, que, talvez, né, posso estar julgando aqui, mas talvez muitos deles estavam lá, não, a gente não vai ter música com pulso, não vamos ter instrumentos, estamos na música santa aqui, mas não tinham misericórdia, amor e fé, entendeu? Mas eles achavam que Deus estava aceitando o que eles estavam fazendo, né? E às vezes, uma pessoa, às vezes do povão lá, né, que tocava música secular, vamos dizer que para os monges eram, né, que tocava no instrumento de cordas, cantava alegre, ajudava as outras pessoas e eles criticavam como sendo a pessoa que está longe de Deus. No final era o inverso, né? E é exatamente isso que Jesus mostra nos evangelhos. Então, resumindo,
a gente precisa do Espírito Santo para a gente ter consciência. Quando a gente está longe dele, a gente faz a nossa própria vontade, a gente sabe disso, como é que é. A gente é levado pelas nossas próprias vontades, né? E aí a gente erra em tudo, não é só na música, né? É em tudo, né? A gente falta amor ao próximo, falta uma série de coisas, né? Então, ao se aproximarmos, o próprio Espírito, né, ele vai nos orientando também sobre isso, né? E em outro vídeo a gente pode falar sobre alguns efeitos negativos de alguns tipos de música e ritmo no cérebro, né? E a gente pode debater sobre isso. Eu acho que é um assunto válido, né? Como eu falei, eu não creio que a música é neutra, né? Mas nesse vídeo eu queria demonstrar um pouco de como que às vezes alguns argumentos que a gente usa em relação à música podem ser argumentos que não têm tanto fundamento ou base quando a gente vai analisando profundamente, né? E, enfim, né? Mas a gente pode estar conversando isso em outro vídeo. Deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião, Andrés. Eu concordo, discordo. Olha, eu gostaria que a gente fizesse um vídeo sobre esse tema ou esse outro, né? E aí a gente vai estar produzindo aqui esses materiais. Beleza? Então é isso, pessoal. Até o próximo.